Aproveitando que você tá falando com o Lula e o que o Lula quer, ele consegue, você tava lá no primeiro governo Lula, né? Ele consegue não, ele vai pôr, ele vai. Lógico que, cara, o Lula ele vai entrar pra história, cara, como ter descoberto os 2 maiores reservas de petróleo do Brasil, cara. Você tava ele lá... Tá com quanto? 80 anos, vai morrer, cara, vai morrer ainda no auge aí, ó. Então, você tava lá no primeiro governo Lula, certo? Você tava lá trabalhando... Tava lá dentro, cara. Dentro da indústria do petróleo. Lá com o Cerveró. Lá no mensalão. Tava pegando o quinhão dele do mensalão, fala a verdade. Não, é sério, Sérgio. É verdade que o PT acabou mesmo com a indústria do petróleo no Brasil? Cara, naquela época ali, lógico, né, cara? É só você ir pra Macaé, Macaé? Norte do Rio de Janeiro. Cara, Macaé, eu estava em Macaé. Uma cidade fantasma, quando Macaé virou cidade fantasma. Cara, Macaé, a conta era o seguinte: 5 mil pessoas por dia na rodoviária deixando a cidade. Nossa. Essa era a conta. Eu fui lá visitar, cara. Macaé, é triste cara, demais. Macaé não era nada. De repente, Macaé virou a princesinha do Atlântico. Pra quem não sabe, é conhecida como a princesinha do Atlântico, Macaé. E depois, por conta disso, cara, acabou, cara. Porque o que acontece? Esse negócio do petróleo, cara, você tem muita empresa estrangeira. Que ela precisa estar junto com as empresas daqui. Uhum. Que empresa? Você é dono de uma empresa de perfuração americana. E aí você lê no jornal, cara, que a Petrobras pega dinheiro, rouba não sei o quê, papapá. O que você vai fazer com essa empresa, cara? Vou embora daqui, cara. Lógico. Eu vou ficar prestando serviço pra... Cara, eles não vão me pagar, eles vão roubar. Lógico, é. Cara, o Parque de Tubos, que é a região ali em Macaé, onde ficam essas empresas... Cara, eu visitei exatamente ali. Nossa, ali virou... Até hoje tem tubo ali. Até hoje produzido. tem tubo. E eu conto uma história, galera, o Rubão vai falar que é mentira. Mas não é não. Cara, eu estava, cara, ali na minha empresa e na frente um cara simplesmente saiu da empresa dele e largou tudo aberto. Aí eu falei, não, e ali? Não, volta ali pra fechar e tal. Ele falou assim... Faz se você quiser com essa merda aí, cara. Entendeu? Que isso, velho. Nessa época aí, cara. Essa época, a empresa dele era do quê? Cara, ali tem empresa de tudo, cara. Tem empresa que faz válvula, tem empresa que faz um porque tipo todo um especial de ecossistema. cano. Esse Vale dos Tubos aí, eu fui lá ver. Parque dos Tubos. Cara, né? é assim... Cara, é tubo de tudo quanto é tamanho, tudo aí. Você fala, quantos anos isso aqui? Tá 20 anos aqui. Você fala, tá brincadeira, meu. Cara, tudo produzido. Você fala, os caras produziram, gastou energia, gastou dinheiro. Tá tudo ali, velho. Tá tudo ali, foi abandonado. Mas e tudo isso começou a falir essa indústria, esse ecossistema de várias empresas e tudo mais, por causa da corrupção do governo? Ué, porque o que o governo fez? Pra quem não lembra do Petrolão, o governo foi lá e ele sitiou a Petrobras. Ele pegou 3 grandes áreas da Petrobras, a Internacional, que é uma das áreas mais importantes da Petrobras, a exploração e produção, e a outra agora vai me falhar qual que é, de contratos, um negócio assim. Pegou 3 grandes áreas da Petrobras, pegou os caras que eram tidos como os caras mais... Cara, o Cerveró, galera, não lembro o Cerveró, que ele tinha um olho caído aqui, que ele teve um derrame na cara. Ele na foto. Cara, o Cerveró, cara, ele era tido dentro da Petrobras como o cara mais Caxias, cara. Se você chegasse um minuto atrasado na reunião dele, ele não deixava você entrar. Eles escolheram a dedo essas pessoas ali dentro. Elas foram escolhidas a dedo. Pessoas acima de qualquer suspeita, cara. Entendeu? Pessoas acima de qualquer suspeita pra fazer parte do esquema. Então eles conseguiram sitiar, cara, os 3 maiores áreas da Petrobras, cara. Entendeu? Colocaram só as pessoas lá prontas pra aprontar. Ué. Não tava ninguém pra fazer o serviço você bater direito. de frente com o Cerveró, com o outro lá, com o outro era o Paulo, não sei o que lá. A Petrobras é cheia dos Paulo, que era no elite ali da Petrobras. E como você vai bater de frente com esses caras, cara? Eles eram caras, cara, que a secretária tinha medo de falar com ele, cara. O cara era bravo pra caramba, cara. 1 minuto. Pô, reunião era 10, cara. 10 e 2. Você não entra aqui não, meu amigo. Nossa. Entendeu? Aqui nós somos sério. Era isso, cara. E olha o que esses caras viraram. Eu ouvi de um representante, ouvi a mesma coisa de dois representantes, uma de uma empresa da Suécia, responsável por metal duro. Eu não posso falar qual que é a empresa, mas é uma empresa que ficava ali nas Nações Unidas. Mas era uma empresa que parecia um hospital, era uma coisa maravilhosa, assim. Você entrava lá, tudo limpo, e aí você queria ir no setor X. Aí chegava na recepção, a pessoa falava assim, ó, segue o triângulo amarelo. Aí tinha um caminhozinho de triângulo amarelo, pra você chegar lá no lugar. Essa empresa não está no Brasil. Empresa de alta tecnologia. Era a única... Eu conheço a pessoa, a Flávia, era até uma mulher, o pessoal à esquerda que adora falar de mulheres, de destaque. Essa mulher, essa Flávia, era responsável pela qualidade nessa empresa. Essa empresa, no Brasil, era a única fora da Suécia que tinha um índice de rejeição menor do que a Suécia.
O único lugar fora da Suécia que tinha um índice de rejeição menor que a Suécia era no Brasil, por causa dessa mulher. Escutei de representante dessa empresa e escutei de uma do Japão, que não estão mais no Brasil, que eles saíram. Que eles têm que participar de evento, então eles tinham evento muito aqui no Brasil, no Expo Center Norte e no AMB. Agora tendo tudo para Expo São Paulo. Até onde eu sei pelo mesmo motivo, tá? Não vou falar, mas até onde eu sei pelo mesmo motivo. E eles falaram, a gente precisa participar de evento, a gente precisa participar de licitação do governo. Eu posso pagar, os dois falaram a mesma coisa, a gente pode pagar o que eles querem. Só que eu não tenho como justificar lá na minha sede propina. Ele falou, eu não posso, como é que eu justifico propina? Eu preciso de uma nota fiscal pra eu dar dinheiro, você entendeu? Eu não tenho como justificar a propina. E os caras não conseguiam competir no Brasil porque eles não podiam pagar propina. E no Brasil as coisas funcionam a propina. Diz a lenda que um dos motivos de um monte de eventos terem saído do AMB e do Center Norte, diz a lenda que um dos motivos é esse, que a negociação com as empresas internacionais são sérias, né? Não pode funcionar desse jeito no Brasil. E agora, só pra deixar claro aqui, cara, os técnicos da Petrobras não tem nada a ver com isso, tá? Eu trabalhava com os caras seríssimos. Aliás, eles tinham uma vergonha danada, cara. Nesse período aí, eles morriam de vergonha. Porque, cara, o cara que entra pra trabalhar na Petrobras é um cara que veste aquela camisa ali, cara. Ele tem orgulho de estar fazendo aquela função. Ele sabe da importância do trabalho dele. Então, os engenheiros, os geólogos, geofísico, engenheiro químico, engenheiro mecânico, elétrico, esses caras, cara, pra mim, eles são a elite ali ainda. A galera do CEMPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, entendeu? Esses caras não tem nada a ver com essa galera aí que foi escolhida a dedo pra sitiar aquilo ali e fazer o que eles fizeram. E aí, cara, você tá mexendo com o petróleo, que é uma coisa que já é sensível por vários fatores internacionais. E o que aconteceu? E por que no Brasil ferrou? Porque teve um problema interno e, ao mesmo tempo, teve uma grande crise externa. Ali em 2018 e tal. Então você juntou essas duas coisas, cara, não aguentou. Aí Macaé vira cidade fantasma. A Petrobras mudou todo o esquema dela, trouxe todo mundo pro Rio de Janeiro de volta. Aí teve várias mudanças corporativas pra tentar segurar a sangria do que teve gente que você trabalhou, conheceu e etc, que, tipo, abandonou mesmo, não quis mais voltar. Sabe por quê? Porque nesse período aí a Petrobras fez os famosos PDVs, que chama Programas de Demissão Voluntária. Como bateu uma crise muito grande ali e eles precisavam... Tinha que parar a sangria. Então, qual a primeira coisa que você faz? Vamos demitir gente, mas você não pode demitir. Então, você faz o programa de demissão voluntária. Você vai lá e ganha R$400 mil e sai. Aí monta um posto, monta um negócio, monta uma loja. Eu conheço gente que montou posto de gasolina, que montou hotel, que montou um monte de coisa. Muita gente que eu conheço saiu nesse período nos PDVs que a Petrobras fez, entendeu? Então, é o jeito que a empresa pública, no caso, tem de estancar. Se é uma empresa privada, manda dois. Mas veja só, você falou que a crise que aconteceu atacou realmente todo o setor, no mundo inteiro, foi uma crise externa e tal. Mas a gente tá falando da Petrobras. A única petroleira no mundo que dá prejuízo, cara. Assim, há muito tempo. Eu tinha um professor de geografia no cursinho, no Objetivo, que ele falava assim, que o melhor negócio do mundo, naquela época, né? Pensa que 30 anos atrás. Ele falava, o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o pior... O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. E o terceiro melhor negócio do mundo é a Petrobras. O Petrobras, ele é o abaixo do mal administrado. Mas, aproveitando que a gente tem política e ciência aqui juntos, o Arthur, o Sérgio aqui, uma pergunta para vocês. Vocês não percebem uma relação direta entre a burocracia, a dificuldade de empreender e o desenvolvimento da ciência? Porque eu quero também fazer ciência e tal para dar resultado, para inovar, para empreender. Para que eu vou investir em ciência no Brasil se depois eu não consigo abrir uma empresa e ganhar dinheiro com aquilo?